Olá, queridos internautas. Hoje nós teremos o nosso estudo de perguntas e respostas. E nós temos os nossos queridos irmãos facilitadores, Herbert Gontijo e Kelly Nascimento. Boa noite a todos que estão aqui sintonizados, nesse estudo. Todos que um dia, no tempo e no espaço, possam entrar nesse estudo gravado e presenciar essa reflexão sobre as questões internas nossa, da evolução. Sejam bem-vindos. Vamos começar com uma pergunta. Estava até conversando com a Kelly aqui antes do estudo sobre essa pergunta. Uma pergunta muito interessante, uma pergunta que por trás dela existe uma dimensão que precisa ser investigada. Uma pergunta que me trouxe uma certa perspectiva de estar aqui trazendo isso para vocês. A pergunta é o seguinte, tem que pôr o óculos. Após desencarnar, e a quanto a um espírito que não queira participar mais desse teatro da existência, ele pode requerer a Deus sua própria destruição? Pergunta pequena, mas eu vou repetir de novo. Após desencarnar, e quando há um espírito que não queira participar mais deste teatro da existência, ele pode requerer a sua própria destruição? Bom, a resposta para essa pergunta, ela é muito simples. Lá no finalzinho eu vou falar essa resposta. Mas, por trás dela, eu percebi um momento muito importante na nossa caminhada. Por quê? Eu passei por questionamentos parecidos quando eu era bem mais jovem, sobre essa questão da criação do espírito e da destruição do espírito. E eu me identifiquei com essa pergunta lá no início da minha caminhada espiritual, da minha busca pelo autoconhecimento. Eu gostaria de trazer alguns elementos antes de responder essa pergunta. Nós raciocinamos, nós crescemos, evoluímos, e a cada existência estamos um passo além, mais alto, um degrau mais alto. E se você observar as pessoas ao seu redor, vai identificar isso. Algumas pessoas se preocupam somente com trabalhar, estudar, casa, família, finais de semana, e assim vai vivendo a vida. E desencarnam. Não tem aquele start para o desenvolvimento espiritual. Outras já são mais guerreiras, já buscam o crescimento espiritual, estudam, leem, investigam, refletem, se equivocam, porque a caminhada espiritual é marcada por equívocos e depois acertos. Ninguém começa uma caminhada espiritual num caminho 100% de acertos. Você vai descobrindo, vai lendo, vai refletindo, vai identificando em si as suas imperfeições, escorrega novamente, cai, levanta, mas nunca desiste. Agora, existe um momento em que o espírito desperta para a sua busca espiritual. E é o momento dessa pergunta. Essa pergunta ela é inteligente. Ela chegou num nível de inteligência. Ela considera a vida como um teatro, a existência como um teatro, e considera também a possibilidade de destruição do espírito. Isso quer dizer que não somente uma pessoa, mas várias pessoas, vários espíritos encarnados e desencarnados têm essa dúvida, têm esse questionamento. E começar a caminhada espiritual com questionamentos é saudável. O período
desse questionamento, até encontrar uma estrada florida de evolução, pode durar meses, anos, séculos, milênios na existência do espírito. Essa lacuna entre o despertar para a evolução espiritual e encontrar um caminho seguro pode demorar muito tempo. E essas dúvidas, elas pairam sobre nossa cabeça. A existência é um teatro? A pandemia, né? As diferenças sociais, a fome, a miséria, o racismo, o preconceito, isso pode ser considerado um teatro feito por Deus, pela espiritualidade, ou permitido por Deus? Pode. Mas não é um teatro do nada, sem sentido. É um mecanismo preciosíssimo para a nossa evolução. A pandemia, espiritualmente falando, e para o seu espírito, ela vai passar. Ela existe, ou qualquer outra questão, que é um desconforto hoje em nossa vida, ela existe, mas ela vai passar, e no final vai sobrar você e Deus. Isso é uma certeza. As dores, os traumas, os desconfortos vão passar. Então, se vai passar, se é algo que não é eterno, se é algo que não vai impregnar no seu espírito, pode ser considerado sim como um teatro, como uma peça que você vê, entra nela, sente as emoções daquele teatro, né? E depois termina e acabou. Pode sim. Agora, sobre destruir o espírito, né? Alguns relatos assim, nós fomos criados. Se a gente foi criado, nós podemos pedir para ser destruído, porque a gente não gosta mais, não suporta mais esse teatro que incomoda. Olha, existe um ditado muito simples, que todo mundo já viu, ou quem não viu, ele está aí em quase todos os lugares. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E você pedir a Deus a sua autodestruição é algo um pouco equivocado com as leis universais, né? Na minha opinião, pelo que eu entendi até hoje, e deve ter outros elementos muito mais importantes na atualidade sobre isso, quando você faz um pedido a Deus, você pode ter 3 tipos de retorno. Você pode ter o retorno imediato. Você entrou em vibração com Deus, pediu a Deus alguma coisa para a sua vida, e Deus, que não é uma pessoa, mas Deus é tudo isso, né? É uma vibração, é uma essência, é a lei do universo, é a natureza das coisas, é abstrato. Deus não é concreto, é abstrato. Você pode pedir para o universo ou Deus e receber de imediato, se aquilo for condizente com o seu momento. Sim. Ou então você pode pedir algo que o universo percebe que é condizente com o seu momento, porém tem algumas ressalvas que você precisa adquirir. Então você vai ser atendido ao longo do tempo. Aí vai demorar um pouquinho mais. E esse intervalo entre solicitar alguma coisa e ser atendido é o teatro da existência. Olha que bacana que é o teatro da existência, né? Vai trazer mecanismos, vibrações, percepções para a sua mudança de atitude, para a sua reflexão, para o seu crescimento, porque aí você vai
ter a honra de receber aquilo que você pediu de Deus. Mas se você pedir algo para Deus fora das leis universais para o ser, não tem como. É a mesma coisa. Um pai ou uma mãe, se o filho chega e fala assim: ô papai, eu quero virar um passarinho. O máximo que você consegue fazer é comprar uma fantasia de passarinho para ele achar que é um passarinho. Mas você não consegue transformar o seu filho num passarinho. Não tem jeito, né? Então, o Espírito, ele é muito precioso, muito maravilhoso, né? Muito querido por Deus. E essa dimensão de destruição não é compatível com o Espírito, né? Agora, essa pergunta, ela quer dizer algo maravilhoso para quem faz e para quem reflete e consegue encontrar esses elementos. É porque é o início da caminhada. O início é marcado pelo conflito. Uma criança, quando começa a andar, a primeira coisa que ela faz é cair, e machucar e chorar. Essa pergunta reflete esse momento. Mas aí depois vem anos, milênios de uma caminhada maravilhosa. Só ter um pouquinho de paciência que um dia após o outro, tudo vai se esclarecendo. Peça a Deus coisas mais simples que Ele consegue te dar de imediato. Analise o que você tem de mérito que Deus pode te dar. E se Ele demorar um pouquinho, é porque o teatro da existência está trabalhando o que você pediu para Deus. Deus vibra em satisfazer os seus pedidos, que vai realmente te fazer feliz. Isso é maravilhoso, né? Eu achei essa pergunta extremamente fácil da gente refletir. Ao mesmo tempo, complexa quando a gente encara ela com medo, com um ar de ousadia ou com um ar de um sentimento equivocado. Ela não é equivocada. Ela é a demonstração de um início de caminhada. Você concorda, Kelly? Claro, concordo sim. Concordo e, assim, como a gente tem, cada um tem uma percepção, né? Primeiramente, uma boa noite a todos, né? É uma gratidão estar aqui para conversar um pouco com vocês. E por trás dessa pergunta aqui, eu podia ficar aqui muito tempo conversando sobre isso, né? Foi muito bacana, muito interessante, né? Inteligente, e como o Herbert falou. Mas dentro dessa pergunta aqui tem muita coisa a se estudar, né? Aí, e assim, quando eu li essa pergunta em casa, porque foi tirada dos comentários, né? Que vocês deixam lá nas palestras para a gente, eu fiquei imaginando o seguinte: com qual intenção, né? Qual pensamento essa pessoa bolou, né, conseguiu elaborar essa pergunta. Porque, na verdade, esse teatro, né, Herbert, ele pode ter vários significados. Nós, muitas vezes, nós vivemos um teatro, sim. A gente coloca as nossas máscaras, né? Nós colocamos a nossa vestimenta e a gente, muitas vezes, nós vivemos dentro desse teatro, sim. Não é? Então, assim, o Herbert conseguiu ver, né, da forma do teatro o que a gente está vivendo hoje. E outra coisa, gente, essa questão, às vezes, a gente acha que a gente entende muita coisa e a gente escuta muito falar sobre o livre-arbítrio, né? Doutrina espírita se fala demais em livre-arbítrio. Livre-arbítrio, eu posso opinar, eu posso escolher, eu posso isso, eu posso aquilo. Mas, espera aí, até certo ponto. Eu tenho meu livre-arbítrio, então eu quero que o meu espírito seja destruído. Opa, mas espera aí. Seu livre-arbítrio não chega tão longe assim, não. O que você está achando? Né? Eu me lembrei, aqui, essa pergunta aqui, assim, não é a mesma coisa, mas tem um sentido mais ou menos
parecido, né? Eu estava uma vez com uma colega e ela me contando, já tem um tempo, me contando do que ela passou, eu não sabia, do que ela tinha passado, tinha sofrido um acidente e tal, ela ficou muito ruim, foi para o CTI e tal, e ela conseguiu sair. E quando ela conseguiu sair, que ela conseguiu recuperar a sua consciência plena, aí ela me contando isso, viu, gente? Como se a gente pudesse fazer isso. Aí ela falou assim comigo, não, mas daí, sabe, daí eu falei assim, com Deus, se for para o Senhor me deixar paralítica, eu não quero. Mas quem resolve é a gente. Então, assim, vocês estão me entendendo a pergunta? Quem resolve sou eu que vou destruir ou não o meu espírito? Como assim? Será que a gente está entendendo? A gente está entendendo um pouquinho mal. Será que não? Nós estamos entendendo, nós estamos vendo a nossa existência de uma maneira errada. Porque do lado de lá não tem nada bagunçado, não, gente. É nós aqui no mundo de provas e expiações, que bagunçamos as coisas. Na espiritualidade, não tem nada errado. Pelo contrário, a gente cresce são com as oportunidades de reencarnação. Então, se a gente for parar para pensar, o tanto que é bacana a gente pensar assim, é como se a gente fosse ao encontro do Pai e Ele falasse com a gente, olha, meu filho, você ainda não acertou tudo, né? Vamos começar de novo? Você vai ter mais oportunidade. Eu imagino assim, gente. Deus não é bondoso? Ele não vai, nós já aprendemos que Ele não vai julgar. Ele não vai nos condenar. Nós estamos em processo de evolução. Já viemos muitas vezes e ainda vamos voltar muitas vezes. Então, eu imagino a nossa conversa do outro lado dessa forma. Dele mesmo, do Pai falando com a gente, olha, vai, faz diferente. Tenta fazer diferente. Tenta mudar algumas coisas. Tenta ser um pouco mais humilde. Tenta não levar muito a ferro e fogo as coisas. E daí eu me perguntar se eu posso querer a destruição do meu espírito. Porque se fosse do corpo, já seria um negócio assim, né, que não está nos planos. A gente tem um plano, a gente tem um tempo e a gente não sabe. Daí eu antecipar. Eu estou esquecendo das reencarnações, aí eu falo assim, não, peraí, eu vou antecipar para me ficar livre. Né? Isso eu estou falando assim, gente, a pessoa que tira a sua própria vida. Né? Eu vou antecipar para me ficar livre desse problema aqui, que eu não estou aguentando mais. Estou aguentando mais esse problema aqui da Terra. E aí só que a gente esquece da espiritualidade. Aí eu falo assim, mas se eu tirar minha vida aqui agora, além de eu antecipar, de eu ter mais problema ainda do que eu já tinha, eu ainda vou continuar com os meus, porque eu não resolvi. E eu ainda vou arrumar mais um. Mais difícil ainda. Que é a questão do suicídio, né? Que o autoextermínio. Aí você ainda vai voltar com mais esse negócio ainda para poder resolver. Então a gente esquece. A gente esquece da espiritualidade. A gente põe o pé aqui e prega o pé aqui na materialidade, né? Aí a gente pensa nesse tempo que a gente fica aqui de 60 anos, 70. Meu avô está com 96 anos. Aí vai falar assim, mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Se a gente for olhar a eternidade, a espiritualidade. Então, nós esquecemos. Às vezes, assim, nós não estamos julgando, né? A gente só está destrinchando essa pergunta, que ela foi muito bacana e tem muita coisa aqui. Mas, se a gente for pensar, né, na nossa existência, a gente, só com esses desafios é que a gente evolui, é que a gente cresce. Às vezes, a dor é muito grande, nós estamos passando tempos difíceis. Muito difíceis. Às vezes, dá vontade de desistir? Dá. Às vezes, dá. Dá vontade, sim. Só que a gente para pensar, qual será o propósito? Por que será que a gente está passando por tantos desafios, tantos problemas?
Por que será? Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. E será que a gente já entendeu o que está acontecendo com a gente hoje, né? Eu falo da pandemia. Será que a gente já entendeu o que cada um de nós vive? Será que a gente está conseguindo tirar proveito desses nossos desafios? Então, voltando lá na historinha lá da menina, né, que ela não queria, é como se ela ela fez um trato com ele e pronto. Ó, se for para me deixar paralítica, não poder andar, então você pode me levar de uma vez. Mas quem somos nós para saber o que a gente ainda tem que passar? Só porque eu vou ficar sem minhas pernas, aí pronto, acabou tudo e eu não quero mais? Será que é eu que resolvo? Então, nós temos que fazer essas perguntas para a gente também, sabe? Esse tipo de questionamento, mas eu falo assim, um tipo de questionamento sem revolta, né? Porque, às vezes, nós nos questionamos com revolta, né? A gente fala assim, por que está acontecendo isso comigo? Não, não podia não, né? Eu acho que não é justo, não é justo. Não é esse tipo de questionamento, é a gente parar, a gente colocar o pé no chão, né? Abaixar o nosso ego, porque o nosso ego também ele é danadinho, né? Ele coloca a gente se acha. Abaixar o nosso ego, colocar o pé no chão e pensar, peraí, por que será que acontece? Será que eu tenho condições de entender no momento? Porque tem muita coisa também que a gente não entende, gente. Tem muita coisa que realmente ainda não nos foi dado a oportunidade de entender. Mas por quê? Por que eu não posso entender? Porque nós não temos capacidade ainda. A espiritualidade ela é tão nossa amiga que ela nos faz esquecer daquilo que muitas vezes de ruim nos aconteceu. Eu não lembro o que eu passei na outra encarnação. E se na outra eu tive um problema seríssimo com minha filha, e aí ela viesse dessa para mim, eu já viesse com tudo, já sabendo de tudo. O desastre que ia ser. Então, aquilo que realmente nós não temos capacidade de entender, é porque não é hora. Porque realmente a gente ainda não tem realmente a capacidade de entender. Né? Nós temos que ser calmos, gente. Nós somos muito apavorados. Nós somos muito ansiosos, muito apavorados. A gente entende as coisas erradas, a gente entende o outro errado, a gente entende as palavras do outro errado, o sentimento do outro errado. Por isso que, às vezes, a gente faz esse tipo de pergunta. Está tudo ruim. Está tudo errado. Está tudo ruim. Não compensa. E isso a gente ainda consegue passar para as outras pessoas ainda. Até para os nossos filhos. Às vezes a gente passa até sem perceber, né, que o mundo que a gente vive hoje não compensa. Não compensa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Né, Herbert? Bom, né, eu falei logo no início né, dessa pergunta que eu iria responder. Né? O Espírito pode requerer a Deus a sua própria destruição? Olha, a Kelly mesmo falou, nós temos livre-arbítrio. Ou seja, você pode pedir a Deus o que você quiser. O problema é se Ele vai conceder ou não a você. Eu aconselho pedir coisas saudáveis, que Deus te dê, que transforme a sua vida de uma maneira positiva. Entendimento, esclarecimento, verdade. Porque aí vai ser útil e bom para todos. Né? Agora, pedir a Deus também não é uma frase que você fala para uma pessoa quando você desencarna. Você não vai chegar lá para o senhorzinho de barba, né, sentado num trono, falar com ele, ó Deus, eu quero isso, tem jeito, eu não quero mais existir e tal, pronto. Não. Pedir a Deus não é uma frase, é uma conduta. A sua conduta está constantemente pedindo a Deus algumas coisas. A sua conduta, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de reagir, a sua forma de pensar, é uma súplica a Deus. Chega até as vibrações universais que te reflete
aquilo que você está pedindo. Pedir a Deus não é uma frase, não é uma prece, é uma vivência, é uma conduta. E às vezes, a sua conduta transforma o teatro da existência, que até então era um teatro com várias situações tristes e outras boas, em um filme de terror. Porque aquilo que você faz volta para você. Isso é pedir a Deus. Então, se a conduta for negativa, vibracionalmente, em um nível que nós entendemos como não amar o próximo, não amar você mesmo, né? Não autoevoluir, não buscar e praticar coisas que atrapalham também o crescimento das outras pessoas, você vai recebendo de Deus algo que transforma o teatro da existência de uma maneira negativa. A pergunta, ela é muito inteligente, ela tem um grau de inteligência na pergunta, é uma pergunta plausível de respostas, de direcionamentos, de reflexões, mas é uma pergunta em que você está numa encruzilhada. E só existe um caminho. O outro caminho é um caminho que nós criamos, que não leva a lugar nenhum. Destruir o espírito, deixar de existir, encarar a vida como um teatro sem sentido, é um caminho que na primeira curva ele tem uma parede e não existe mais. O outro caminho é ter paciência, buscar respostas, porque a pergunta demonstra que falta um monte de respostas que são viáveis, que são plausíveis, que são palpáveis, né? Que são entendíveis. O espírito tem o direito de receber respostas, mas tem o dever de buscar as respostas. E as respostas estão no estudo, sim, nas reflexões e principalmente no dia a dia. A vida te dá muitas respostas. O teatro da existência é maravilhoso, que te dá todas essas respostas. Tenha paciência e busque, porque tudo vem, esclarece isso e transforma. Tem uma outra pergunta aqui, você quer ler para nós? Ou quer que eu leia? Essa aqui. Gostaria de saber se existe uma explicação de por que certas pessoas com tendências suicidas parecem sempre algo que não deixa se consumar esse ato. Parece que Deus sempre interfere no momento em que se tenta praticar o suicídio. E alguns o fazem. Será que falta coragem de quem não consegue? E aqueles que o fazem, não tem ninguém por eles? São várias perguntas aqui numa só, né? Mas, na verdade, né, essa questão do suicídio, que acaba casando também aqui, né, com a primeira pergunta. Primeiro, a pessoa que suicida, ela quer fugir dos seus problemas, né? Ela não quer suicidar. Toda pessoa que suicida, ela quer fugir dos seus problemas, ela quer que os seus problemas se acabem. E ela tem a irreal impressão que ela cometendo o suicídio, ela vai ficar livre dos seus problemas, mas que não fica, como a gente já falou antes. E ele fala aqui que sempre interfere, né? Sempre quando a pessoa vai cometer o ato, vem alguma coisa para impedir. E alguns conseguem, outros não, né? Mais ou menos assim essa pergunta que ele, resumindo. Na verdade, vai ter interferência sim. Por quê? Porque não é hora. Não é hora de você partir. Você que está antecipando. Ah, mas deve que estava no meu destino já e eu suicidar. Não, aí não é não. Né? Isso aí a gente não pode chamar que é de destino, não. Realmente a pessoa está antecipando a sua volta. Então, nessa vontade de antecipar, né, de dar fim à sua existência aqui, o que acontece? A espiritualidade amiga,
né? Os espíritos amigos, nosso mentor espiritual, ele vai fazer de tudo para que a gente não realize aquilo, porque ele sabe que vai ser danoso para a gente. E nós, gente, cada um de nós temos aí nosso mentor espiritual que nos acompanha, vocês podem ter certeza disso. E ele vai fazer de tudo para que você não realize, porque você vai ter que voltar de novo. E, às vezes, na volta vai ser mais complicado, mais difícil ainda. Na maioria das vezes. Então, às vezes, esse impedimento é o próprio universo, é a própria espiritualidade tentando, de todas as formas, te mostrar que aquilo ali não vai ser bacana. Não é? Aí, por que umas conseguem? Consegue mesmo, tem algumas que conseguem, porque ela vai ter... A única forma, às vezes, de ela aprender e ver que aquilo não seria bacana, vai ser ela consumar e vai ter que voltar de novo, e aí, às vezes, volta... a gente vê aí, não, tadinho, nasceu assim, nasceu assado, pode voltar também assim, né? Um tiro no ouvido pode vir com problema de audição. Não que seja todo, gente, eu não estou unificando tudo, não, né? Generalizando tudo, não. Mas acontece. Então, assim, aí na próxima, então, vai vir com esse probleminha para dificultar o próprio autoextermínio. Então, vai ser mais difícil. Né? Tem até uma historinha que o espírito ele era tão apto a isso, era tão fluente nele, tão forte, que ele teve que vir várias vezes. Ele veio com um problema nos braços, depois foi vindo assim, de todas as formas que vocês imaginar. E a única forma era dele vir mesmo todo... Eu não sei se é verdadeira a história, mas tem essa história. Foi vir assim, sem condição de fazer nada. Só o espírito ali, o corpo físico sem condição de fazer nada. Para quê? Porque senão ele ia suicidar de novo. Então, é isso, gente, que nós temos que prestar atenção. A espiritualidade, ela nos ensina. Ela tenta, de todas as formas, interferir mesmo. Fulano vai sofrer, vamos ajudar, pelo amor de Deus, vamos juntar tudo ali para ver se a pessoa desiste, para ver se um vem e tira do caminho, o outro vem e fala uma palavra para ela ali e ela desiste daquilo. E não consegue consumar, é lógico, a espiritualidade vai fazer isso. Mas quando não tem outra saída, não tem outra forma, então ela acaba cedendo para que a pessoa aprenda daquela forma mais dolorosa possível, que não vai ter outra forma. Né? É mais ou menos assim que funciona, né, Herbert? Bom, sobre a questão de proteção espiritual, nós não imaginamos quantos protetores espirituais nós temos. Não é um anjo da guarda ou um mentor espiritual. Nós temos ali uma equipe, de acordo com a nossa necessidade, uma equipe que consta ali familiares, espíritos afins, espíritos que têm a missão de estar com a gente constantemente, e eles trocam. Não é assim, você nasce e tem um espírito que te protege e ele te acompanha até você desencarnar. Pode acontecer. Mas muitos espíritos vêm e passam um estágio te auxiliando, te protegendo, te intuindo, te mostrando o caminho, justamente no período da sua vida que você necessita daquele espírito. Médicos, advogados, engenheiros, psicólogos e vários intelectos espirituais, que conhecem as essências terrenas, nos auxiliam e nos intuam. Familiares, como eu disse antes. Então, a proteção, ela é constante. E não é pouco, é muito a proteção que nós temos. Se acreditássemos nisso e se sintonizássemos nesses protetores, muitos problemas de nossas vidas seriam direcionados para uma maneira mais fácil de se resolverem. Só que a gente não acredita, tem medo, não tem fé nisso, e se entrega muitas vezes. Agora, sobre a questão de uns conseguem a proteção antes de cometer um ato suicida, outros não, eu tenho por parâmetro, muitas das vezes, a lei da diversidade.
Ou seja, cada caso é um caso diferente. Cada vibração suicida é uma vibração diferente, que tem o mesmo sentido do autoextermínio, tem. Mas alguns possuem, além da característica da tendência suicida, possuem uma fagulha em que a espiritualidade sintoniza e consegue auxiliar. Outros são mais resistentes. Não que a proteção lhes falta naquele momento, pelo contrário, é mais intensificada naquele momento. Mas o espírito é teimoso, o espírito é revoltado, o espírito é um ser que necessita de compaixão, de sentar no colo, de carinho, de ver o mundo de uma maneira diferente. Além de tudo, ele precisa ter boa vontade para isso, deixar. O espírito o ser para mudar essa tendência, ele não precisa se esforçar em nada físico. Ele só precisa deixar as vibrações chegarem até ele. As vibrações de cura, de mudança de atitude, de novas percepções. E no fundo, como a Kelly mesmo disse, ninguém quer suicidar ou autoextermínio espiritual. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer viver pleno. Todo mundo quer ter família física ou espiritual, porque do lado de lá nós somos uma grande família. Todo mundo quer seguir caminhando com seus familiares na escala evolutiva. Sua família toda que você ama está evoluindo, está crescendo, está subindo os degraus da evolução. E quando você não consegue subir um degrau junto com a sua família, junto com aqueles que você ama, estou falando de questões espirituais, o espírito se revolta. Ele quer pedir a Deus também o seu autoextermínio, igual foi a primeira pergunta. Ele quer suicidar porque acha que acabando com a vida vai acabar com os problemas, mas na verdade ele está com saudade. Na verdade ele está com saudade da família. E está achando difícil, está achando que é impossível alcançá-los. E não é. Você já sentiu saudade de alguma coisa que você não sabe o que é? Ou de alguém, ou de algum lugar? É isso. Você está com saudade dos seus entes queridos, da sua esfera vibracional, em que você, pelo próprio equívoco, ficou um passinho atrás. E não é suicidando, nem se autoexterminando que vai resolver os problemas, pelo contrário, é recuperando o tempo perdido. Porque se você pensa e determina que vai recuperar o tempo perdido, a espiritualidade, a equipe espiritual acelera o seu crescimento, acelera o seu encontro com a sua família, porque você quer. Esse acelerar, às vezes são muitas provas, né? São muitos obstáculos, são muitas questões que você precisa superar, mas eles vão te apoiar, vão estar junto com você. Gostei dessa pergunta, que ela vem dando um complemento à outra pergunta, a primeira. Então está tudo nas suas mãos, né? A questão de autoextermínio físico ou espiritual, isso nada mais é do que uma frustração do espírito em seus sonhos, que estão ao seu alcance. Basta mudar a estrada que você insiste em caminhar. E não precisa esforçar muito, como eu disse. A partir do momento que você pedir a Deus, eu quero mudar, me ajuda, equipe espiritual que me orienta, que me acompanha, me ajuda, e ter paciência para observar
o que eles vão trazer para a sua vida para que você se transforme. Talvez não vai trazer coisas tão satisfatórias, aparentemente, mas o resultado final daquilo vai ser satisfatório, com certeza. Eu acho que o que a gente tem que ter na nossa memória também é o seguinte, o universo ele trabalha a nosso favor, né, Herbert? É a nosso favor, não é contra. E aí, no momento que a gente para, que a gente está imaginando que o universo está se voltando contra nós, é porque nós estamos no caminho errado. E nós não temos, às vezes, essa consciência. Às vezes a gente para e fala assim, mas eu sou uma pessoa que não tem sorte, viu? Não dou sorte com as coisas. Vou fazer um negócio, não dá certo, vou fazer outro, não dá certo. É hora da gente parar e pensar, espera aí, será que eu estou indo para o caminho errado? Será que essa felicidade, né, que o Herbert falou, todo mundo quer ser feliz? Quer. Mas será que eu não estou buscando, querendo essa felicidade a custo do sofrimento do outro, do sofrimento do meu colega de trabalho, do sofrimento dos meus familiares? Porque hoje a gente vê, né, a internet hoje para nós é muito na nossa vida, né? Eu tenho internet, vocês também acreditam em redes sociais e tudo mais. E nas redes sociais, vocês podem reparar que o seguinte, a gente tem que ser feliz. Né? A gente tem que ser feliz. Então, você posta a sua felicidade. Mas, às vezes, a gente começa a entender e a trazer para a vida da gente essa tal felicidade à custa do sofrimento do outro. Eu tenho que ser feliz a todo custo. Como assim? Se você passar a perna no outro, você vai conseguir ser feliz? Não vai. Então, é isso que, às vezes, a gente se perde. Não, mas eu quero ser feliz e eu estou fazendo tudo para me ser feliz, mas não, o negócio não dá certo. Eu tenho muita falta de sorte, eu não consigo as coisas, eu não sei o que acontece. Será que você não pegou o caminho errado? Né? Será que você não escolheu o caminho mais difícil? O caminho mais complicado? O caminho que você está vendo que o negócio não está dando certo? Volta a falar de novo, nós temos o exemplo de Jesus quando esteve aqui. Ele deixou o exemplo para a gente. Então, quando nós nos depararmos de achar que tudo está contra a gente e que o universo está contra a gente, espera aí, talvez pode ser a gente, nós, que pegamos a estrada errada. E a gente está vendo as coisas de uma maneira distorcida. Nada está errado. Você que está enxergando tudo distorcido. Né? Tem a frasezinha que fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Ele não escreve certo por linhas tortas. As linhas, elas não são tortas. Elas são retas. O torto são os nossos olhos para enxergar a linha reta. Nós enxergamos ela torta. Então, ele escreve certo por linhas certas, por linhas retas. Nós é que enxergamos de uma maneira errada. Nós é que não conseguimos entender o significado daquilo que está nos propondo para nós naquele momento. E é isso que a gente precisa de recuperar. É isso que a gente precisa de fazer. Tirar pelo menos 10 minutinhos, né? O Santo Agostinho falava isso para a gente. 10 minutos do seu dia para você colocar as coisas no lugar. Espera aí, sem nada. Uma meditação, 10 minutos, espera aí, nada. Televisão, nada. Fala nada, gente. 10 minutos. Para você pensar naquilo que você fez durante o dia. Isso ajuda demais, gente. É uma coisa simples, boba, mas que ajuda. Ajuda demais. A gente vai criando esse hábito de parar e pensar mesmo, sem nada interferindo. 10 minutinhos. Como é que foi meu dia hoje? O que eu fiz hoje? Será que eu magoei alguém? Será que eu fui bem hoje? Hoje eu estou com meu coração tranquilo? Estou bem? Estou calmo ou não? A gente tem que fazer isso. Né? Uma boa noite a todos. Eu encerro aqui o meu estudo, né? E gratidão a todos vocês, à casa, ao Herbert também, e até uma próxima oportunidade. E eu passo a palavra para o Herbert novamente. Bom, gente, boa noite a todos, né? Eu agradeço a presença de todos que vieram, todos que estão vendo, né? A Kelly, que fez uma parceria, né,
fantástico, um grande complemento aí e trazendo grandes elementos para a nossa reflexão. E agora vamos para casa, né? Usem máscara, fiquem com Deus. Até a próxima.